Muito boa noite, ministros, pastores, evangelistas, mestres e esposas também de ministros. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale nesta noite, e nos abra as Escrituras, e nos abra o entendimento e a alma para entender e crer com toda a nossa alma em sua revelação, sua palavra revelada para este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Leiamos em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Onde nos diz capítulo 12, vamos ver, versículo. Então disse, isso foi quando Maria criticaram Moisés, o qual aparentemente era uma crítica em que estava bem baseada, porque Moisés havia se casado com uma mulher, com uma moça que não era nem da própria raça hebreia, não era descendente de Jacó, nem era também, e muito menos, era também branca, senão que de pele escura. E eles julgaram ao profeta Moisés. E nos diz o reverendo William Branham que um profeta não pode ser julgado porque ele é a palavra de Deus para esse tempo, para essa era ou para essa dispensação. E agora? A crítica aparentemente estava bem, porque ele havia se casado com uma mulher que não era dentre eles, mas a Deus não gostou a crítica. E na crítica usaram algo que foi ainda pior. Vejam, vamos começar aqui no versículo 1, capítulo 12, disse Maria e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher que ele havia tomado, porque ele havia tomado uma mulher, e disseram, somente por Moisés fala Jeová? Não tem falado por meio de nós também? E irou Jeová. E dizer que não somente por Moisés que Deus havia falado, senão que havia falado por Arão e por Maria? Ou Miriam? Isso foi desagradável diante de Deus, porque Deus em cada era ou em cada dispensação fala apenas por um homem, pelo mensageiro deste tempo. E nós, que levamos a mensagem, o que é o que fazem? Pois estendem a mensagem que Deus deu a esse mensageiro deste tempo. Deus não falou nem por Miriam, e nem por Arão. Arão, o que fez ao povo hebreu foi um bezerro de ouro. E isso não foi Deus falando para o povo hebreu. Agora, vejamos. E se irou Jeová. Algumas vezes as pessoas falam e não sabem que Deus ouve. E que as palavras das pessoas, os pensamentos soam mais fortes, se ouve mais forte que as palavras. Assim é que, os pensamentos são escutados lá, as palavras também. E antes de que a pessoa fale, já em pensamento do que vai falar, já foi escutado lá. Quando? Sara riu. Deus lhe disse, por que riu Sara, tua mulher? E ela disse, não ri. Mas no coração ela já tinha rido. Porque Deus, vejam vocês os pensamentos do coração, e Ele bem os ouve. E as palavras, pensamentos do coração, são palavras do coração, Deus as escuta. Deus escuta como pensa. A pessoa e discerne os pensamentos e as intenções do coração.
A intenção que tem em cada pensamento, ele as vê. Assim é que não somente temos que vigiar o que falamos, senão o que pensamos também. Temos que estar de acordo à palavra de Deus. Falemos conforme a palavra de Deus e pensemos conforme a palavra de Deus. Porque Deus escuta tanto o que falamos como também o que pensamos. E aquele varão Moisés era muito manso, mais que todos os homens que haviam sobre a terra. Depois disse Jeová para Moisés, Arão e a Miriam. Logo disse Jeová a Moisés, saí vós três ao tabernáculo de reunião, e saíram eles três, e então Jeová desceu na coluna de nuvem e se colocou no tabernáculo e chamou Arão e a Miriam, e saíram ambos. E ele lhes disse, ouvi agora minhas palavras, quando há entre vós profeta de Jeová, aparecerei em visão, lhe aparecerei em visão, em sonhos e falarei com eles. Não assim ao meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Cara a cara falarei com ele, e claramente, e não por figuras, e verá a aparência de Jeová. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés. Então a ira de Jeová se acendeu contra eles. E se foi, e a nuvem se apartou do tabernáculo. Eis aqui que Miriam estava leprosa, e olhou Arão para Maria, e a quem também estava leproso, e disse Moisés, Senhor meu, não coloque agora sobre nós esse pecado, porque loucamente temos atuado e temos pecado. Não fique agora como que nasce morto, que ao sair de seu ventre de sua mãe tenham consumido a sua carne. Então Moisés clamou para Jeová, dizendo, te rogo, ó Deus, que os cures agora. Respondeu Jeová para Moisés, pois se seu pai tivesse esculpido em teu rosto, não se envergonharia por 7 dias? Seja lançada fora do acampamento por 7 dias, e depois voltará para a congregação. Assim Maria foi lançada do acampamento 7 dias. E o povo não passou adiante até que Maria se reuniu com eles. Depois o povo partiu e acamparam ali no deserto de Padã. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entender a sua palavra. Podem tomar assento se tenham a bondade. Para poder compreender, nosso tema, o profeta que vê a Deus cara a cara, temos que compreender este ministério do profeta Moisés, o qual é o ministério dispensacional e o qual foi a favor do povo hebreu e foi contra dos gentios. Um ministério que orou contra do império gentil e foi derrotado o império do faraó e obteve a vitória o povo hebreu sem usar nenhuma espada contra do faraó e seu império. Com uma vara, Moisés obteve a vitória contra do faraó com todos os seus exércitos que tinha. O homem com a vara, mas essa vara representava a palavra de Deus, ao qual Deus havia colocado na boca de Moisés. Como Deus tinha dito, eu colocarei minha palavra em tua boca. E isso é o que Deus faz quando Deus envia um profeta para uma aerodispensação. Coloca sua palavra na boca desse profeta. E nesse profeta vem selada a palavra de Deus para esse tempo. E quando Deus abre o mistério dessa aerodispensação, Deus usa esse mensageiro. E aí está na boca desse mensageiro a palavra de Deus para esse tempo. E esse mensageiro fala tudo o que Deus lhe ordene para falar. E essa é a palavra de Deus para essa era ou dispensação. Agora tem mensageiros de eras e tem mensageiros de dispensações. Os mensageiros de dispensações são maiores que os demais mensageiros de era.
encontramos que tem muitos mensageiros para diferentes eras, muitos profetas e ainda em diferentes eras. Tem diferentes profetas algumas vezes, ainda que apenas um é o mensageiro dessa era. E encontramos que tem mensageiros dispensacionais também. Vejam, são para dispensações. E quando aparecem esses mensageiros é que chegou ao final desta dispensação que estava vigente, chega ao seu final e consequentemente tem que aparecer um mensageiro dispensacional no qual diga que o tempo para essa dispensação já terminou. O tempo já não é mais para essa dispensação. E outra nova dispensação se abre para o povo, mas tem um entrelace dispensacional e o único que o pode fazer é Deus por meio desse mensageiro dispensacional. Coloca sua palavra dispensacional para a nova dispensação na boca desse profeta dispensacional e esse profeta começa a pregar essa mensagem e as pessoas pensam que esse mensageiro que está contra das pessoas da dispensação que está terminando. E vejam vocês, com Jesus, pensavam que Jesus quebrava a lei, pensavam que Jesus estava contra a lei, contra da lei e contra dos sacerdotes, mas não estava contra deles. Ele estava introduzindo uma nova dispensação, onde Deus estava atualizando as coisas da dispensação da lei, as estava atualizando na dispensação da graça. E agora, o Cordeiro Pascual que o povo hebreu oferecia para Deus no dia 14 do mês, primeiro de cada ano, o qual pela primeira vez foi oferecido para o dia antes da saída do povo hebreu do Egito, e seu sangue foi aplicado sobre o interior e o batente das portas dos lares dos hebreus, para que assim a morte não entrasse aos seus lares e assim não morresse o primogênito da família. Porque em toda casa entraria a morte e mataria o primogênito da família, exceto nos lares onde o sangue do Cordeiro Pascual estivesse aplicado sobre o batente das portas e estivesse dentro ali o cordeiro assado sendo comido pelas pessoas dessa casa, desse lar. O faraó e sua gente, seu império, não tinham essa revelação, portanto, nas casas dos egípcios houve morte quando passou a morte à meia-noite. E desde o primogênito do faraó até o primogênito do que estava preso, morreram, e também os animais também houve morte. Os primogênitos dos animais também morreram. Mas na casa dos hebreus não houve morte, portanto, todo luto, de luto saíram. Desde a madrugada na manhã, na quarta vigília. Agora, no dia da Páscoa, ou noite da Páscoa, vejo vocês, foi uma noite muito importante para o povo hebreu. E já durante o dia, durante a manhã do dia da Páscoa, já estavam saindo livres os hebreus, porque até o próprio faraó com sua gente pediram que se fossem. Agora vejam, Moisés pedia que os deixassem ir e não queria. E agora, com a última praga que caiu sobre faraó e o povo egípcio, agora são os egípcios e o faraó é que querem que os hebreus vão. Agora podemos ver que o povo hebreu tinha um profeta de Deus, um profeta dispensacional, um profeta Moisés, que foi nascido para esse propósito. E seu nome estava o que Deus faria com o povo hebreu. Porque no nome de um mensageiro dispensacional tem um mistério, tem a ver com a obra que é realizada. Agora vejam vocês, o que significa Moisés? Tirado da onde? Das águas. E águas representam povos, muitas gentes. E de onde foi tirado o povo hebreu? Do Egito, das águas do Império Egípcio, de uma nação egípcia, dessas águas egípcias. Foi tirado
o povo hebreu. Assim é que o que Deus faria com o povo hebreu, a bênção que ele daria ao povo hebreu, estava gravada no nome do seu mensageiro dispensacional. E por meio desse mensageiro também lhe daria a mensagem para essa nova dispensação. Deus tem somente 7 profetas dispensacionais. Não tem outro tipo de profeta maior que os profetas dispensacionais. Adão foi o primeiro para a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Sete foi o segundo para a dispensação da consciência. E Noé foi o terceiro para a dispensação do governo humano. Abraão foi o quarto para a dispensação da promessa. Moisés foi o quinto para a dispensação da lei. Jesus foi o sexto para a dispensação da graça. E o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, esse é o sétimo e último profeta dispensacional. Agora vejam, uma coisa bem importante. Moisés via as coisas cara a cara. Deus disse nesta passagem que temos lida, Deus diz, quando tenha entre vós profeta de Jeová, lhe aparecerei em visão, em sonhos falarei com ele. Não assim ao meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Algumas vezes, algumas pessoas pensam que um profeta que tenha muitos sonhos e visões é um profeta ou é um tipo de profeta maior. Aqui diz, não assim como meu servo Moisés. Cara a cara falarei com ele e declararei a ele não por figuras, ou seja, que falará cara a cara. Isto, sem mostrar-lhe, sem mostrar um simbolismo. Cara a cara. Sem figuras. E verá a aparência de Jeová. Agora, com um profeta dispensacional como Moisés, até a sua própria família tinha que ter cuidado em não tratá-lo mal, porque Deus estava bem atento neste profeta e também em todas as coisas da vida desse profeta. E ainda, uma crítica como eles fizeram e depois uma reclamação de que Deus havia falado por eles também, Deus escutou, lhe desagradou e veio uma praga sobre Miriam, lepra. E uma pessoa leprosa, pois ninguém quer. A mandam doentes para que não se pegue a lepra para as demais pessoas. Pois a lepra é tipo e figura do pecado. Agora, vejam vocês, como Arão, sendo seu irmão maior, o maior tinha que estar sujeito ao menor. E Maria, sendo irmã maior que Moisés, também tinha que estar sujeita a Moisés, ainda que fosse a que lhe ajudou quando bebê, para ser colocado ali Moisés numa cesta ali e ser colocado pelo rio ali, bem cuidadinho, e foi ela que cuidou do seu irmãozinho. Mas agora, seu irmãozinho era o profeta dispensacional. E agora, se ela havia ajeitado Moisés quando era pequenininho, e ela não poderia ali colocar, porque Deus já estava operando ali com Moisés no campo ministerial. Ainda que havia cuidado dele desde pequenininho, mas agora vejam vocês. Agora, para Moisés, antes de ser colocado nesta cesta ali, de certo, que iriam colocar aí outro. Já tinha que haver colocado um outro nome, mas a Escritura não diz que eu havia colocado outro nome. Mas o nome lhe foi mudado. Lhe foi colocado o nome que a filha do faraó, que é a princesa, havia colocado nele. Vejam como teve uma mudança de nome, esse profeta dispensacional. Também Abraão teve uma mudança de nome. Jacó também teve uma mudança de nome. Sara teve uma mudança de nome. Quem mais?
Paulo, Saulo, né? Saulo, de Simão a Pedro e de José para Zafinato Paneia e de Oséias para Josué. José foi quem introduziu o povo hebreu na terra prometida no nome que Moisés colocou a Oséias, o qual foi Josué. Estava também ali já colocado ali o que Deus faria com o povo hebreu, porque Josué significa Salvador e Redentor, e redimir é voltar ao lugar de origem. E Deus estava voltando ao lugar de origem, a Israel, ao povo hebreu. Já não era 70, nem 75, 73 pessoas, senão que eram 2 milhões. Já haviam se multiplicado. E agora, Deus está restaurando ali a sua terra por intermédio do ministério que esteve operando em Josué. E Josué, veja vocês, tinha que ter o nome com o qual realizaria a restauração do povo hebreu para a sua terra. E Moisés tinha que ter o nome com o qual o povo hebreu seria tirado do Egito. Um com o nome para sair e o outro com o nome para introduzir, para entrar. E em ambos casos, vejam vocês, o nome foi mudado. Agora, qualquer um sabe que o nome de Moisés foi um nome novo, pois foi o que lhe colocou a filha do faraó. Porque significava que havia sido tomado das águas. Agora, a Escritura nos diz que o nome que havia lhe posto, Joquebede, ao seu filho, o qual depois se colocou por Moisés. Teve que haver colocado o nome hebreu. E agora, de alguns dos familiares, na linha de Moisés, até acima, não sei se era o nome do avô que lhe colocavam, algo assim. E por isso, quando João, o Batista, nasceu, queriam colocá-lo o nome de um dos parentes dos avós ou algo assim. E Elizabeth dizia que não. E Zacarias dizia que não. E aí disse... Lutou e disse que era João, e aí começou a falar de novo. Lembre-se que o arcanjo Gabriel já tinha lhe dito que não falarás, que se cumpra o que eu te disse. Agora, que poderoso arcanjo, que ainda, que mesmo pode dizer que uma pessoa fale até que se cumpra o que ele disse? E tem a ver também com as mudanças dos impérios. Do Império Babilônico ao Império Medo-Persa, do Império Medo-Persa ao Império da Grécia, do Império da Grécia para o Império Romano, e do Império Romano, na etapa final, vejam vocês, na etapa dos pés de ferro de barro cozido do Império do Anticristo ao Império de Jesus Cristo, ao glorioso reino milenial de Cristo. E se lá lhes ajudou Miguel, para este tempo de Daniel, capítulo 12, que ele se levantará Miguel também, o arcanjo Miguel. E agora vejam vocês, como estes arcanjos estão ordenados no programa divino para intervir nestas mudanças de impérios. E o reino de Jesus Cristo é o império de Jesus Cristo, onde Cristo governará como rei sobre o povo hebreu e sobre toda a terra. E será com vara de ferro, ou seja, que não será um império onde as pessoas poderão fazer o que desejam, senão que têm que fazer as coisas conforme as leis divinas. Jesus Cristo, quando ensinou seus discípulos a orar a petição deles, uma das coisas que ele disse foi que quando estivessem orando, dissessem: venha teu reino, faça-se tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E as leis divinas serão estabelecidas nesse reino milenial para todos os seres humanos que vivam no planeta Terra. Não será somente para o povo hebreu, como foi durante a dispensação da lei, senão que será para todo ser humano que viva neste planeta Terra, entre os hebreus ou entre os gentios. E se querem ver como será esse reino,
Leiam no capítulo 14 de Zacarias, e aí vocês verão como será esse reino, e também em Isaías capítulo 65 e capítulo 66. E o que se abençoar na terra com Deus de verdade, ou seja, Deus, será abençoado, ou seja, no nome eterno de Deus. Agora, vejam vocês como o que Deus, por meio do profeta Moisés, estabeleceu para o povo hebreu, depois vai à dispensação da graça e é atualizado de Cordeiro Pascual em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E o macho cabrito da expiação em Jesus Cristo como expiação por nossos pecados. E assim, pelo exemplo, o sábado do povo hebreu vem a ser Cristo, nosso descanso, nosso repouso. Vejam como Cristo vai atualizando a dispensação na graça, todas essas coisas. E agora, quando fala a respeito de não matarás, nos diz que qualquer que se aborrecer loucamente com seu irmão, já cometeu esse pecado. O que se aborrecer com seu irmão é como matar o seu irmão. E quando nos diz, não adulterarás, diz que qualquer que olhar a uma mulher para cobiçá-la já adulterou em seu coração. Ou seja, que atualizou e engrandeceu a lei. E disse que a lei e os profetas, nenhum ponto da lei e dos profetas será quebrantado, mas será cumprido tudo. E podemos ver que Deus foi engrandecendo o que Ele falou por meio do profeta Moisés. Para o reino milenial, tudo que está estabelecido no reino milenial terá sua base no que Deus falou por meio do profeta Moisés e no que foi estabelecido no Novo Testamento na dispensação da graça. Ou seja, que na dispensação do reino, vejam vocês, teremos a festa dos tabernáculos sendo cumprida durante o reino milenial, porque a festa dos tabernáculos é a sétima festa do povo hebreu, representa o reino milenial. E o sábado também representa o sétimo milênio, ou o reino milenial. E assim, pelo exemplo, encontramos um sem número de festas do povo hebreu que serão cumpridas no futuro e outras que já foram cumpridas. E se já foram cumpridas todas estas festas anteriores, como a Páscoa, a expiação, que é Cristo, e todas estas obras, festas, como o graveto mexido para o povo hebreu, o molho mexido, a expiação será quando Cristo se revele a eles e eles o recebam. Mas já nós já o temos recebido, a Igreja de Jesus Cristo, desde 2000 anos para trás, desde o dia de Pentecostes, tem recebido. Ou seja, que a Igreja de Jesus Cristo leva 2000 anos de adiantamento do povo hebreu. E os últimos que receberam da Igreja de Jesus Cristo são os últimos escolhidos de Deus. E estes são os que, da era da pedra angular, estarão vivendo. E depois, encontramos que durante o reino milenial, nos diz Zacarias capítulo 14, que de ano em ano se celebrará a festa dos tabernáculos. E o que não suba para Jerusalém para adorar o rei, e a nação que não suba para Jerusalém para adorar o rei, Deus não enviará sobre eles chuva. E o que acontecerá? Se não cai chuva por um ano sobre um país, toda a agricultura se perde. E se tem um ano sem colheita, em um ano tem coisas que se colhem, se realiza sempre colheitas duas vezes de algumas coisas.
Com que vão se alimentar? Vão ter que comprar de outros países. E se lhes acaba o dinheiro, e o que tem é uma crise econômica, e estão baixo maldição. Porque com esse problema, se morrem os animais da seca, com o problema da seca, morrem os animais, não tem nada o que comer, nada o que beber. É como nos dias da seca do tempo do profeta Elias por 3 anos e meio. Houve tempos onde o juízo divino vinha sobre o povo hebreu que a cabeça de um burro valia muito de dinheiro. E as pessoas que eram muito finas, que não comiam certas comidas, quando chegou esse tempo, a cabeça de um burro era o que lhes alimentou. Era muito dinheiro. Agora vejam vocês como para ir no reino milenial temos festas, e durante os diferentes anos do reino milenial, que virá no reino milenial, estarão realizando festas, e Deus se regozijará com seu povo, e também a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também todos os povos, nações e línguas que entrem a esse reino milenial. Em memória ou recordação das coisas que Deus fez durante a dispensação da lei, disse na dispensação da graça, se realizará festas neste tempo. E depois, durante a eternidade, também haverão festas, mas recordem que não pode haver uma festa se não tem uma base. E as festas que haverão para o milênio e a eternidade estarão baseadas nas obras do nosso Deus, com seu povo. Assim encontramos que foi para a dispensação da lei, a festa da Páscoa, baseada em quê? No Cordeiro Pascual, que foi sacrificado no dia 14, um dia antes da saída do povo hebreu do Egito. A festa dos tabernáculos, em memória de todo o percorrido que o povo hebreu deu por 40 anos pelo deserto. E assim, pelo exemplo, essas festas, as quais estão baseadas nas coisas que sucederam no meio do povo hebreu, onde Deus foi manifestado. E agora, se para a dispensação da lei houve muitos motivos para o povo hebreu ter festas, como será para o milênio e a eternidade, onde já temos a história de tudo o que aconteceu na dispensação da lei e na dispensação da graça? Assim é que haverá mais que motivos para estar em festa durante o reino milenial. E agora? Tem algo importante na vida de Moisés. A vida de Moisés foi misteriosa. Teve problemas, como todo ser humano. Deus escondeu esse profeta bem escondido. Ainda que estava diante as demais pessoas, mas vejam, escondeu na casa do que estavam buscando. Sabiam que o libertador tinha que nascer naquele tempo e o buscavam, e sabiam que tinha que ser um hebreu. E nascer no povo hebreu, porque o povo hebreu que estava esperando o libertador, estava esperando sua libertação. E o faraó, com todos seus sábios, haviam visto no céu o sinal. Na primeira Bíblia, que é o Zodíaco, onde se vê os sinais do que Deus fará aqui na terra. Porque o Zodíaco é a primeira Bíblia. Logo, a pirâmide construída lá no Egito por Enoque é a segunda Bíblia, como também a natureza. E a terceira Bíblia é a Bíblia escrita que nós temos. Essas 3 Bíblias dizem o mesmo, em suas diferentes formas de escritura. A primeira Bíblia Deus escreveu. E a segunda Bíblia, Enoque, que é a palavra de Deus, está também dessa forma, em medidas ali contidas. E a terceira Bíblia é a Bíblia escrita.
Em todos os idiomas esteve guiando com todas as medidas esteve guiando a Enoque e todos os que tiveram também a Bíblia escrita aí. E ele escreveu nesta pirâmide. Vejam, ali está as 7 etapas ou eras, tanto da igreja hebreia baixo a lei, como da igreja gentil baixo a graça. E está também a câmara do rei, que é a era da pedra angular. E agora, o zodíaco. Os tem, veio vocês, a primeira vinda de Cristo, a Virgem por meio da Virgem, na constelação, a constelação que se chama, né, Miguel? Na constelação ali de Virgem, representa, vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, a qual se cumpriu por meio de uma Virgem, a Virgem Maria. E a constelação de Leão representa a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. Abraão conhecia essa primeira Bíblia. João também. Lembre-se que Jó falava do Orion e do quê? Como se diz? E do que mais? Da onça maior. E se é ou se não é? Conhecer o zodíaco, a primeira Bíblia. Então, o que seria isso? De Orion. O que acontece aqui na atualidade? Confundiram muito com muitos estudos que estão fora da palavra de Deus. Porque para poder compreender bem essas constelações e o zodíaco e todas essas coisas, tem que ser por meio da mensagem de uma era ou de uma dispensação, no qual venha por meio do mensageiro desta era ou desta dispensação, no qual, sim, se pode falar destas constelações do zodíaco. O que está falando? Está falando da Bíblia, porque essa é a primeira Bíblia. E as traz a esta Bíblia e mostra que é o mesmo, mas está escrita ali no céu. Essa é a primeira Bíblia que foi escrita por Deus. Jó e as pessoas daquele tempo, eles não tinham essa Bíblia escrita como nós, portanto eles tinham que ler na primeira Bíblia. Agora, nós temos o quê? Citações. Nos situar no lugar que corresponde a nós nesta terceira Bíblia. E se nós nos indicarmos corretamente, estaremos corretamente indicados aqui na segunda pirâmide. Estaremos bem na câmara do rei. E estaremos bem colocados bem na primeira Bíblia, na constelação de Leão. Assim é que podemos ver estes mistérios desta Bíblia escrita, aqui em letra, como também da Bíblia escrita na pirâmide de Enoque, no Egito, e também na Bíblia escrita no zodíaco lá no céu, escrita por Deus. Agora, tem algo nesta primeira Bíblia do qual alguns quiseram e do qual estaremos falando. Deus está nesta Bíblia. Deus está na pirâmide também. Aí está Ele representado nas diferentes etapas pelas quais Ele tem passado através da sua igreja. E no zodíaco também Ele está. Tem algo bem importante que talvez no reino milenial nós entenderemos melhor, mas se Deus me permitir, sua revelação e a sua compreensão, eu estarei lhes dando, até onde Ele me permita dar para vocês. Estamos vivendo no tempo maior e glorioso.
todos os mistérios que não foram compreendidos em eras passadas e que não foram revelados pelo reverendo William Branham, neste tempo final, sim, será compreendidos, serão revelados aos escolhidos de Deus, para serem preparados e ser transformados neste tempo final. Estamos vivendo no tempo em que Cristo disse que seria a vinda do Filho do Homem. Ele disse também que as estrelas cairiam do céu. Tem estrelas espirituais, seres humanos, mas também tem estrelas literais, planetas ou sol no céu, dos quais em uma ocasião Deus disse para Abraão: olha as estrelas, assim que era de noite, e conta, se as pode contar, assim que era uma noite bem estrelada. Não era uma noite escura, onde para Deus poder dizer, olha para os céus e agora conta as estrelas se pode contar. Essa foi a noite mais clara e mais formosa que Abraão viu. E aí viu luzeiros, viu estrela, porque viu mensageiros e viu povo que corresponde a cada mensageiro. E agora, para estes dias passados, isso foi 16 e 17 do mês de novembro, que sucedeu nestes dias. Isso havia sucedido para que data? Havia acontecido assim por muitos anos. Essa classe de chuva de estrelas. E essa noite anterior, por qual constelação foi que aconteceu? Foi pela de Leão. Assim que tudo isso nos fala de nosso tempo. E o outro, veja vocês, Jesus disse que as estrelas cairiam do céu. Agora, se as estrelas literais, planetas caem no céu, então é uma catástrofe. Mas, quando a pessoa olha para o céu e vê, e isso ali é chamado chuva de estrela, que é chuva de meteoros, mas vê do tamanho das estrelas, portanto, em termos poéticos e em termos proféticos, vem a ser uma chuva de estrelas. E agora Cristo nos disse que as estrelas cairiam do céu. E agora estrelas representam também gentes, pessoas. Estrelas representam também, por exemplo, a descendência de Abraão. Representa a todos os seres humanos. Estrelas, tem estrelas boas e estrelas mal. Tem estrelas errantes que não tem uma órbita. Portanto, para elas está reservada a obscuridade, ou seja, desaparecerão. Também o diabo e os anjos que ele levou, que se rebelaram contra Deus, juntamente com o diabo, são estrelas também. Assim é que podemos ver que uma parte das estrelas foi lançada por terra pelo dragão, a serpente antiga que se chama o diabo e Satanás. Mas também, Cristo nos disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que Ele é a estrela resplandecente da manhã. Temos então que ver o significado das estrelas boas e das estrelas mal. E nós ficamos com as estrelas boas. E todos os escolhidos de Deus são estrelas de Deus, filhos e filhas de Deus. Nos diz aí o patriarca Jó. Lhe disse Deus a Jó: onde estavas tu? Quando eu colocava pedra angular e quando todas as estrelas da manhã se regozijam, todos os filhos de Deus. Agora vejam, como na primeira Bíblia, vemos aos filhos de Deus refletidos nas estrelas.
E como na segunda Bíblia, na pirâmide de Enoque também, e como nesta terceira Bíblia, a Bíblia escrita, também encontramos aos filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus. E aí, quando fala dos filhos e filhas de Deus, que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e que para o último dia serão manifestados a manifestação dos filhos de Deus, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa dos que vivemos. Vejam vocês no capítulo 8 de Romanos, versículo 14 ao 35 ou 38, por aí, encontramos todas estas promessas. E agora encontramos na primeira Bíblia, na segunda e terceira Bíblia, os filhos de Deus. E onde mais encontramos os filhos de Deus? Onde mais eu posso olhar e encontrar os filhos de Deus? Aqui. E aqui estão materializados o que foi mostrado na primeira Bíblia e segunda e terceira Bíblia. Eu vejo aqui materializados em carne humana em cada um de vocês e em mim também. E quando os magos viram a primeira vinda de Cristo, que viram a estrela de Jacó, que sairia, ao qual foi vista por eles no céu. E agora eles haviam materializado em carne humana no cumprimento da primeira vinda de Cristo. E ele disse, Cristo disse que ele é a estrela resplandecente da manhã. Em sua segunda vinda, os escolhidos de Deus estarão vendo a estrela resplandecente da manhã, materializada no último dia. E também estarão vendo o sol de justiça resplandecendo. Vejam como tudo o que Deus materializará está nesta Bíblia escrita. Está na primeira Bíblia, na de Enoque, e também está no céu. Na primeira Bíblia, representada aí nas estrelas que podemos ver durante a noite. Agora vejamos algo muito importante. Em Moisés. Moisés foi o homem com o qual Deus falava cara a cara e no qual podia ministrar como sacerdote e podia ministrar como profeta e podia entrar no lugar santíssimo e oferecer ali o sacrifício ou o sangue do sacrifício, porque não foi Arão senão Moisés o que pela primeira vez colocou o sangue da expiação ali. Depois as outras vezes fazia quem fazia Arão. Agora vejam vocês, este homem foi tão grande que na segunda vez que ele subiu ao Monte Sinai, debaixo as tábuas de pé, porque as primeiras, e viu o povo com o bezerro de ouro. Agora encontramos que isso nos fala de dois pactos. E agora vejamos como sobe ao monte e quando sobe recebe ali tudo de novo. E Deus escreve. Nos lugares diz que foi Deus que escreveu e outros lugares diz que foi Moisés. Mas vejamos, Deus escreveu nestas tábuas que Moisés levou. E quando desceu, todos viam a Moisés e tiveram grande temor. Vamos ver? Vamos ver o que aconteceu com Moisés quando desceu do monte. Está aí no livro, vamos ver, de Êxodo 34. Vamos ver o que nos diz aí. Vamos ver se foi quando desceu do monte ou foi quando saiu do templo. Êxodo 34. Do 30 para o 33, vamos ver o que nos diz. Isto foi quando desceu
Versículo 27 em diante, para ter um quadro claro do capítulo 34 do Êxodo, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Ou seja que Moisés escreveu conforme esta escritura, as palavras. Quando Moisés desceu do Monte Sinai trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Agora vejam como Moisés teve seu rosto resplandecendo, tipo e figura da segunda vinda de Cristo, e tipo e figura do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Porque o que aconteceu no Monte da Transfiguração foi a adoção de Jesus. E com a adoção de Jesus ali, encontramos que entrou a uma parte muito importante do programa divino, onde realizaria a obra para a qual ele veio, a obra de adoção. Sem a sua adoção, não podia realizar a obra de redenção. Tinha primeiro que haver acabado a obra antes de ser adotado, a obra que tinha a ver com a pregação e ir pelos diferentes, curar os enfermos e ir pelas diferentes cidades. E depois daí em diante do Monte da Transfiguração, em diante até disse para os seus discípulos que não digam nada para ninguém. Quem eu sou? Ou seja, vamos ver como ele disse. São Mateus capítulo 17, versículo 7 em diante diz: Vamos ver, um pouquinho mais embaixo diz. Versículo 9. Quando desceram do monte, Jesus lhes ordenou a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Em outras ocasiões, também lhes tinha dito: Não digais a ninguém que eu sou o Cristo. E agora, chegou um tempo em onde tinha que se cumprir a obra para a qual ele veio. E agora, ele manteve o mais segredo possível, somente entre os seus discípulos, a obra que ele ia realizar. Para o público, ele falava: destruir este templo e 3 dias levantarei. Mas não explicava que era o corpo físico seu. E assim, pelo exemplo, lhes falava em parábolas. E agora, vejam vocês, foi no Monte da Transfiguração onde ele subiu. E ali foi adotado. E Moisés havia subido ao Monte Sinai porque estava falando com Deus lá em cima. E agora, quando desce, todo mundo vê o seu rosto resplandecendo e se colocou um véu sobre seu rosto. E quando entrava no tabernáculo para falar com Deus, se tirava o véu. E quando saía, colocava. Agora vamos ver como disse então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação voltaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois se aproximaram todos os filhos de Israel, aos quais mandou todos o que o Jeová havia lhe dito no Monte Sinai. E quando acabou Moisés de falar com eles, colocou um véu sobre seu rosto. Quando via Moisés diante de Jeová para falar com ele, se tirava o véu até que saísse. E saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. E os filhos de Israel olhavam para o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, e havia Moisés colocava um véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com Deus. Ou seja, que Moisés
entrava para falar com Deus e tirava o véu e voltava a falar com Deus, recebia a palavra de Deus e saía, falava essa palavra de Deus ao povo, sem ter o véu posto, e quando terminava de falar a palavra, colocava o véu novamente. Agora, podemos ver que isto foi um mensageiro dispensacional. E depois, o segundo homem, encontramos que foi Jesus, no Monte da Transfiguração. E tudo isso é tipo e figura também do que nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 15 ao 16. Capítulo 16 disse: E tinha ele na destra 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E isto é a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, na segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo forte que desce do céu. Vejam vocês, vem com seu rosto como o sol, diz, e vi o anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco-íris, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. O rosto de Moisés, resplandecente, o rosto de Jesus, resplandecendo. Recordem que na visão, era a visão do Monte da Transfiguração. Ali, Cristo está lhes demonstrando aos seus discípulos Pedro, Tiago e João a vinda do Filho do Homem no seu reino, a segunda vinda de Cristo. A vinda do reino de Deus com os anjos do Filho do Homem. O Filho do Homem com seus anjos, porque Cristo disse em São Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 28, que o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará a cada um segundo suas obras. Assim é que a vinda do Filho do Homem com seu rosto como o sol, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 16 e capítulo 10, versículo 1. E o que significa isso? O sol é o astro-rei. E Cristo nos disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz, Ele é o nosso Salvador. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E em Oséias capítulo 6, nos diz que Ele virá como a aurora. E isso é pela manhã, quando o sol vai nascendo. E nos diz também o profeta Isaías e outros profetas a respeito de sua vinda. Nos diz, vamos ver. Vamos ver no Salmo 31. Salmo 31. 31:16. Faz resplandecer teu rosto sobre teu servo, salva-me por tua bondade. E se tem que resplandecer o seu rosto, então tem que se manifestar como o sol, resplandecendo. Também em Salmo 80, versículo 3, nos diz da seguinte forma: reabilita-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Para o povo hebreu receber salvação no último dia, Deus tem que se resplandecer o seu rosto como o sol. Isso é a segunda vinda de Cristo. Também no mesmo Salmo 80, versículo 7 diz:
Reabilita-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Neste mesmo Salmo 80, versículo 19, nos diz: Reabilita-nos, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. E em 1 de Crônicas, versículo 16, vejamos o que nos diz aí. Primeira de Crônicas, capítulo 16. Primeira de Crônicas, capítulo 16, versículo 11 diz: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aqui podemos ver que Deus diz para o seu povo que busquem seu rosto. E para este tempo final, o povo hebreu está buscando o quê? O rosto de Jeová, que é a vinda do Messias, resplandecendo como o sol e alumiando-nos a alma e o entendimento com sua palavra revelada para este tempo final. E de sua boca sai o quê? Uma espada aguda. Isso é a palavra. Não é espada literal, senão que é a espada que é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para este tempo final. E seus olhos são como o quê? Como chamas de fogo. Não é que seus olhos são literalmente uma chama de fogo, senão que são os ministérios de Moisés e Elias, porque quando nos fala de olhos no livro do Apocalipse, nos fala de profetas. E agora podemos ver estes simbolismos. Também podemos ver o simbolismo de sua cabeça e seu cabelo branco como uma branca lã, o qual, no cumprimento do simbolismo, é nada menos para este tempo final que o cumprimento da vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestado no meio da sua igreja em carne humana. E com sua vinda, lhe é colocada a peruca de cabelo branco ao Filho do Homem, no cumprimento desse simbolismo. O ministério da vinda, a vinda e o ministério do anjo que era diferente dos demais, vejam vocês, aqui está. Este é o que forma a peruca branca do Senhor. A barba aqui o que forma são os anjos mensageiros das diferentes eras. Agora vejam como tem que ver o rosto do Senhor. Tem que buscar o rosto do Senhor. E esse buscar a segunda vinda de Cristo no último dia, pois ele disse que todos estivessem vigiando por sua vinda, porque o Filho do Homem virá como ladrão na noite, e virá o Filho do Homem como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé, houve um profeta dispensacional também. Agora, podemos ver que para o último dia, haverá também um profeta dispensacional que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual deu a revelação de Apocalipse para João apóstolo. 2000 anos atrás, João 2000 anos atrás recebeu esta revelação. Ele foi transportado para o dia do Senhor e recebeu do anjo do Senhor Jesus Cristo esta revelação apocalíptica. Foi um espírito de profeta, um anjo mensageiro. Quando as pessoas estão em seu corpo teofânico, são como os anjos. Por isso é que Cristo disse em uma ocasião, falando dos pequeninos, dos filhos e filhas de Deus, que seus anjos veem o rosto de seu Pai todo dia. Por quê? Porque o anjo de cada pessoa é o seu corpo teofânico. Esse é o anjo de Jeová. De cada pessoa que acampa ao redor dos que o temem e os defende.
Agora podemos ver este mistério do anjo do Senhor de cada pessoa, que é seu corpo teofônico, e agora podemos ver que, estando no corpo teofônico, ou no corpo teofônico de cada filho e filha de Deus, pois veem o rosto de quem? De nosso Pai Celestial em seu corpo teofônico. Agora podemos ver estes mistérios, e agora podemos ver que para o tempo final será adotado um Filho de Deus, e todos os filhos de Deus com esse Filho de Deus no último dia, na era de pedra angular. E esse será que, como o profeta no último dia, virá cara a cara. O que vê cara a cara? A Deus. Assim como foi Moisés em seu tempo, como foi Jesus e como profetas dispensacionais viram o rosto de Deus cara a cara. Jacó viu cara a cara a Deus. Também Manoá e sua esposa. Mas também a Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. Agora, como pode ser isso? E a Bíblia também diz que estas pessoas que viram a Deus é que viram a Deus em seu corpo teofônico, o corpo da sexta dimensão, mas não na sétima dimensão. Agora podemos ver quem é o profeta que vê a Deus cara a cara. De era em era, ou de dispensação em dispensação. Esse é o mensageiro de cada dispensação. E houve mensageiros de eras que também viram a Deus cara a cara no corpo teofônico de Deus. E também os apóstolos que estiveram com Jesus viram a Deus cara a cara em seu corpo de carne. Nos filhos e filhas de Deus em cada era viram a Deus manifestado no mensageiro de cada era. E para o último dia estariam vendo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Estariam vendo a Deus manifestado cara a cara em carne humana. Ainda que não visse seu corpo teofônico, mas veriam seu véu de carne no qual ele estaria manifestado cara a cara, o veriam. E, consequentemente, estariam vendo a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo forte, do anjo que era diferente dos demais, do anjo que vem com o nome eterno de Deus para trazer o seu ministério final, o ministério do tempo final, chamar e juntar os escolhidos e prepará-los para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso ele estará realizando por intermédio de carne humana por meio do seu anjo mensageiro, ainda que seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o instrumento do Senhor Jesus Cristo para a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, para a manifestação do anjo, que era diferente dos demais, o qual tem que ter o véu de carne na terra para poder ter o seu ministério do último dia da era da pedra angular e dispensação do reino, assim como estes outros anjos tiveram que ter o véu de carne aqui na terra para trazer estes ministérios, cada um na era que lhe coube viver. Agora podemos ver esse mistério do profeta que vê a Deus cara a cara. Agora Deus lhe falou aos profetas do Antigo Testamento por meio de visões e sonhos. Mas como Moisés diz que Deus falou com ele cara a cara, encontramos que Jesus não disse nunca que ele viu um simbolismo, nem nada, senão que ele via cara a cara as coisas. Ele podia ver cara a cara, ainda que também podia ter qualquer visão e qualquer sonho, mas o trato principal é cara a cara com um profeta dispensacional, e não com todos. Mas, vejam vocês, Abraão não via Abraão Deus cara a cara quando apareceu como Melquisedeque, ele deu pão e vinho. E Abraão deu os dízimos, ele viu cara a cara, estava ali. Quem mais? Melquisedeque, Deus. E depois, quando se encontrou com Elohim, é o próprio Deus, o próprio
seu corpo teofânico, o qual se materializou e se fez visível para Abraão ali, comeu com Abraão e também se materializaram ali Gabriel e Miguel. E isso é tipo e figura do que Deus estaria fazendo quando, neste último dia, neste tempo final. Pois ele esteve materializando-se, manifestando-se por meio de carne humana destes mensageiros de cada era. Mas a manifestação final e materialização final será conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, que é a vinda do cavaleiro branco do cavaleiro de Apocalipse 19, isso é a vinda do verbo. E vem com o nome que ninguém entende senão ele mesmo, e vem com o nome escrito em sua vestimenta e em sua... Rei de reis e Senhor de senhores em sua coxa. Vem com o nome de rei, de reis e Senhor de senhores, vem com o nome com o qual ele reinará no reino milenial. Vem com o nome de rei de reis e Senhor de senhores, e onde o tem? Em sua vestimenta e em sua coxa. E agora para este tempo final, será que se correrá todo o programa divino e tudo que foi manifestado no passado, que é tipo e figura do que Deus faria neste tempo final, estará se materializando. Teremos a Elohim, teremos os ministérios de Gabriel e Miguel também, teremos todos estes ministérios da manifestação do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 na manifestação de Jesus Cristo vindo e Espírito Santo no último dia manifestando o Espírito Santo, os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E isso estará manifestado através do anjo do Senhor Jesus Cristo, e isso será conforme a promessa dada por Deus através do reverendo William Branham. Veja o que será. Na página 256 do livro dos selos em espanhol, nos diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E isso é Apocalipse capítulo 19. A palavra de Deus, o verbo, o Espírito Santo vindo, manifestado em carne humana em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, por meio desse homem, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, estará se manifestando como o sol de justiça e também como a estrela resplandecente da manhã, e estará manifestando-se como a raiz e linhagem de Davi, e estará manifestando-se como o que vem, que tem as chaves de Davi, e estará manifestando-se como amém, estará manifestando-se conforme a todas as promessas que ele fez para a sua manifestação. Estará se manifestando-se com o ômega, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Em sua primeira vinda, era o alfa, em sua segunda vinda, o ômega, o primeiro e o último. Esse é o mesmo anjo de Jeová, o mesmo anjo do pacto manifestado em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. E o alfa e o ômega no último dia estará nos falando com esta grande voz de trombeta e nos dando a conhecer todas estas coisas que devem suceder em breve. E isto o fará por meio do seu anjo mensageiro no último dia, e por isso é que por meio do seu anjo mensageiro, em Apocalipse 22, versículo 6, diz que obteremos o conhecimento de todas estas coisas. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve, ou que devem suceder em breve. Assim é que, por meio do seu anjo mensageiro, por meio de carne humana, por meio dos instrumentos que lhe terá no último dia, que ele estará mostrando aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. As coisas que devem suceder no sétimo milênio, no último dia, é o dia do Senhor, no qual já estamos vivendo, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Agora, vejam vocês como chegamos ao tempo final. E ao anjo mensageiro de Jesus Cristo, o qual deu a João, desta forma simbólica, viu
deu a João toda essa forma simbólica de todas as profecias do livro do Apocalipse no último dia, este é o mensageiro de Jesus Cristo, estará dando à Igreja de Jesus Cristo todas estas coisas que devem acontecer em breve, já não por símbolos, mas senão dizendo isso significa tal e tal coisa. Já os símbolos foram colocados no livro do Apocalipse, no livro de Daniel também, e em outros livros proféticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas verá, com a revelação de Deus, porque Deus estará lhes falando, Jesus Cristo estará lhes falando cara a cara. Não por símbolos, nem por figuras, senão cara a cara, dando a conhecer abertamente o que cada símbolo destes que se encontram na Bíblia que correspondem neste tempo final significam. Ele estará dando à igreja também, falando à igreja também cara a cara. Agora podemos ver quem é o profeta que para o último dia vê a Deus cara a cara, e através do qual os escolhidos de Deus verão a Deus manifestado no meio da sua igreja. E estarão vendo, como disse São Paulo. São Paulo disse para a sua era, e também para as 7 eras ou etapas da igreja gentil. E nós ainda conhecemos em parte. E nós conhecemos e profetizamos, e assim pelo exemplo. Mas quando venha o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Agora nós vemos como espelho e em obscuridão, ou no lugar escuro. Mas o que nos diz? Mas então nós conheceremos como somos conhecidos. Nós veremos cara a cara. Cara a cara, estaremos vendo neste tempo final a materialização do que Deus prometeu para este tempo final. Isso é estar vendo cara a cara. Já não vendo por símbolos ou vendo os símbolos, porque isso é como espelho em obscuridade. Por quê? Porque a Bíblia é o espelho de Deus. Mas quando você vê que se cumpriu o que Deus disse, já isso você está vendo cara a cara. O que viu pelo espelho da palavra e o que viu pelo espelho da palavra, agora o vê cumprido, o vê cara a cara, nesta terra. E então você já está vendo cara a cara. O que viu na primeira Bíblia, o que viu na segunda Bíblia e o que viu na terceira Bíblia. Vimos nesta noite e o profeta que vê a Deus cara a cara. Vimos também o povo que vê a Deus cara a cara. E agora? Haverá um povo que verá a Deus cara a cara? O povo hebreu, quando viu a manifestação de Deus no Monte Sinai, Moisés disse que Deus falou com eles cara a cara. E agora em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, diz: E verão seu rosto, e seu nome estará em suas frontes. E se vão ver o seu rosto, pois vão ver a Deus cara a cara, e seu nome estará em sua fronte. Ver a Deus cara a cara obtém a revelação do nome eterno de Deus. E ter em suas frontes, em suas mentes, o nome de Deus, isso é ter a revelação do nome de Deus. É ter o conhecimento deste mistério do nome de Deus. Vejam vocês, Moisés queria conhecer o nome de Deus. E queria conhecer a Deus e ver a Deus cara a cara. Agora, cara a cara, na 7ª dimensão não podiam ver. Mas em seu corpo teofônico, quando passou diante dele, viu suas costas. E agora vemos que através da Escritura muitos puderam ver a Deus cara a cara em seu corpo teofônico. E nos dias de Jesus puderam ver a Deus cara a cara no corpo de carne. E para o último dia,
verão os filhos e filhas de Deus na era da pedra angular, a Jesus Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, anjo do pacto, manifestado em carne humana. O estarão vendo velado em carne humana, porque estarão vendo o véu de carne no qual ele se manifestará neste último dia. E também o verão o povo hebreu e dirá: este é o que nós estamos esperando. Porque eles estão esperando a um homem, a um profeta no qual Deus estará manifestado em toda a sua plenitude neste tempo final. Porque um espírito não pode sentar-se no trono do rei, e eles estão esperando um que se assente no trono do rei. Ao que vencer, pois darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, tenho sentado com meu Pai em seu trono, de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Esta é a maneira, conforme a profecia, para o povo hebreu recebê-lo no último dia como Rei de Reis e Senhor de Senhores, como o Cavaleiro do Cavalo Branco de Apocalipse 19 e também a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que é o sétimo selo para a Igreja de Jesus Cristo, que é a segunda vinda de Cristo, é a sétima trombeta para o povo hebreu. É a segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, manifestado no profeta que vê a Deus cara a cara. E que Deus lhe fala cara a cara e lhe mostra as coisas que, cara a cara, não por símbolos, senão que lhe mostra o que significa cada uma destas coisinhas da Bíblia. E ele lhes dá a conhecer ao povo. Vejam vocês, nos últimos dias e no último dia, vê-lo cara a cara, isso no quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. No último dia, este é o sétimo milênio. As duas oliveiras. Estes são os ministérios de Moisés e Elias manifestados através de carne humana pelo Espírito Santo no anjo mensageiro de Jesus Cristo. O ministério de Jesus por segunda vez, isso é, o Espírito Santo manifestado no anjo mensageiro de Cristo, manifestando o ministério de Jesus por segunda vez. O rosto do Senhor resplandecendo como sol de justiça, isso é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto manifestado no último dia, através do seu anjo mensageiro. Seus olhos como chamas de fogo, isso são os ministérios de Moisés e Elias manifestados no último dia. Seus pés como chama de bronze polido, ardente seus pés como um forno. Isso são os ministérios de Moisés e Elias também. E assim, pelo exemplo, seu cabelo branco, isso é a manifestação do anjo que era diferente dos demais e ministério do anjo que era diferente dos demais através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é coroado Cristo como juiz de toda a terra. Com esse ministério do anjo, o anjo que era diferente dos demais por meio do anjo de Jesus Cristo. E assim, pelo exemplo, encontramos todos estes tipos e figuras, todos estes símbolos, os quais foram vistos relacionado à segunda vinda de Cristo, mas foram vistos nesta forma simbólica pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas que para este tempo final nós veríamos tudo isso cara a cara, e veríamos e compreenderíamos o que estes símbolos significam. E veríamos também o cumprimento destes símbolos à medida que vão sendo cumpridos. Assim é que podemos ver também, nós, todos, cara a cara, ver a Deus manifestado no último dia e ver que tudo, este mistério tão grande que não podia ser compreendido em tempos passados, era uma coisa tão e tão simples na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo para este tempo final, na era de pedra angular e dispensação do reino, no continente americano, no oeste do planeta Terra, que é o continente americano, na parte da América Latina e o Caribe. Agora podemos ver cara a cara nós também, porque se tem uma pessoa que vê cara a cara, os que estejam com ele também estarão vendo cara a cara
a manifestação de Deus por meio desse profeta e as coisas que esse profeta estará nos dando, revelando. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do profeta que vê a Deus cara a cara. Vimos os que viram a Deus cara a cara em tempos passados, e vimos quem serão os que verão a Deus cara a cara neste tempo final. Vimos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve nos transforme Jesus Cristo, nosso Salvador, e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Estamos aqui esperando como gotinhas de orvalho, esperando que o sol de justiça nos leve para a casa do nosso Pai Celestial. E que em breve os que faltam chegar ao corpo místico de Cristo sejam chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo. E em breve todos sejamos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo ressuscitados, e levados para a casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E também pedimos pelo povo hebreu e sobretudo os 144.000 escolhidos, que em breve, quando lhes caiba o momento, cheguem em breve ao programa de Deus para este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, ministros e esposas de ministros e em diferentes ministérios. E continue passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo.